Oi, pessoal. Aqui nesta aula, a gente vai fazer uma introdução sobre o armazenamento persistente com SSD. Bom, o que significa SSD? É uma unidade de estado sólido, ou seja, um dispositivo de armazenamento que não possui partes móveis. Então, quando a gente falou sobre discos magnéticos, eles tinham as partes móveis, para movimentar a cabeça pela superfície. Nos discos SSD, a gente não tem essas partes móveis. Esse conceito de você usar semicondutores para fazer armazenamento persistente, não necessitar de uma parte móvel, esse conceito é existente desde a década de 70. Lógico, os SSDs que a gente usa atualmente são bem diferentes dos que foram propostos lá na década de 70, pois eles são baseados numa tecnologia de memória flash. Então, uma boa parte dos discos que a gente usa SSD são baseados em memória flash, mas novas tecnologias vão surgindo, como por exemplo essa aí do slide, que é a 3D XPoint, da Intel e da Micron, ela também é usada para discos SSDs. Bom, então, a discussão da nossa aula vai ser centrada nas memórias flash. A memória flash é uma tecnologia que foi criada na década de 80 e teve o seu primeiro produto em 91, da SanDisk. Na memória flash, cada elemento de memória é um transistor MOSFET de porta flutuante. Vamos ver então uma visão bem geral de como funciona esse MOSFET. O MOSFET de porta flutuante é similar ao MOSFET comum, mas o que diferencia é essa porta flutuante. Quem nunca viu um MOSFET não tem problema, mas o que devemos focar aqui é essa porta flutuante. Ela não está conectada a nada e é envolvida de material isolante. O que acontece é que dá para carregar e descarregar essa porta flutuante. E aí, a partir de fontes de tensão aplicadas nos terminais, os S e D, e também de medidores de corrente acoplados a alguns desses terminais, é possível verificar se a porta está carregada ou não. Ou seja, é possível ter um estado de bit 0 e um estado de bit 1. Colocar a célula com bit 0 é também chamado de programar a célula. E colocar a célula com bit 1 quer dizer que eu vou descarregar essa porta flutuante, então eu vou apagar a célula. Só uma curiosidade é que esse nome flash vem do processo de descarregamento, que os elétrons saem da porta flutuante. É uma analogia com o flash de uma câmera fotográfica. É daí que vem o nome de memórias flash. Bom, voltando ao MOSFET, como a porta flutuante ela é envolvida daquele material isolante, o estado da porta pode se manter por anos sem que ela esteja alimentada por alguma fonte de energia. Ou seja, a célula pode se comportar como uma memória não volátil. E aí ela vai ser útil para armazenamento persistente. O exemplo que a gente viu anteriormente se trata de uma célula SLC. A célula SLC ela tem esse nome porque ela armazena apenas um bit. Então, ela está carregada ou está descarregada, então ela vai armazenar um bit só. Entretanto, há células que a gente consegue ter múltiplos níveis de carregamento. Então, a gente pode ter célula de 2, 3, 4 bits. Esse tipo de célula, que é o MLC, ele pode aumentar a capacidade de armazenamento do disco, porque uma única célula pode armazenar mais bits. E aí, eu posso diminuir o custo do disco. Entretanto, por ter vários níveis e ser mais difícil diferenciar esses níveis, ela muitas vezes tem um desempenho inferior às SLCs. Agora vamos ver algumas informações sobre a leitura e escrita nessas células. Para programar ou apagar a célula, ou seja, para trocar um bit de 1 para 0 e de 0 para 1,
são necessários altos níveis de tensão, porque esses altos níveis de tensão vão carregar ou descarregar a porta flutuante. Entretanto, para a leitura, o nível de tensão necessário é menor. Então, para eu verificar qual é o estado da célula, eu preciso de um nível de tensão muito menor do que para alterar o estado da célula. E aí, esses níveis de tensão alto, para programar e apagar a célula, podem levar a um desgaste da memória flash. Esse desgaste vai impactar a vida útil da memória. Então, a vida útil da memória vai depender muito da quantidade de comandos de apagar e programar a célula que a gente faz. Então, para esse tipo de dispositivo de memória flash, é necessário reduzir o número de comandos de apagar e programar. Esse é um assunto que vamos explorar bem quando formos falar mais detalhes do SSD. Vamos falar bem rápido sobre as estruturas de memória flash. É fora do escopo da disciplina a gente entrar no detalhe de como os transistores são dispostos, mas aqui é só para darmos uma ideia da nomenclatura. Essas estruturas vão definir como os MOSFETs são dispostos na memória flash. As duas estruturas mais usadas são a flash NOR e a flash NAND. Na flash NOR, uma palavra de memória, ou seja, um conjunto de bits que vai definir a palavra naquela memória, vai ser formado por MOSFETs dispostos em paralelo. E aí, essa estrutura leva a uma velocidade de leitura maior do que as flashes NAND. Entretanto, essa estrutura, ela faz a memória flash, a pastilha flash, tem um tamanho maior do que as NAND. E aí, com isso, a gente tem uma menor capacidade lá no nosso disco. É por isso, pela velocidade de leitura maior e pelo menor tamanho, ela é usada para armazenar firmware. Eu preciso de uma velocidade rápida, mas talvez eu não tenha tantas exigências de ter um tamanho muito grande. Já a estrutura de flash NAND, ela possui uma palavra que é formada por MOSFETs dispostos em série. Esse tipo de estrutura é usado em armazenamento geral, nos discos SSD que a gente compra para os nossos computadores. E esta aula e as demais aulas sobre SSD do nosso curso vai focar esse tipo de estrutura de flash NAND. A gente vai usar o termo genérico SSD, mas a nossa discussão ela trata apenas de dispositivos flash com a estrutura NAND. Algo que é importante ficar claro é que quando a gente falar de SSD, a gente vai usar os termos de bloco e página. Esses termos podem gerar alguma confusão, pois nas aulas de sistemas de arquivo e paginação, a gente usou esses termos também de bloco e página. Mas esses termos de bloco e página, aqui para a aula de SSD, não tem uma relação direta com os termos de bloco e página que a gente viu anteriormente. Então, a gente vai adotar esses termos porque a literatura de SSD usa os termos de bloco e página, mas não tem a ver com os termos que a gente falou anteriormente de bloco e página. Depois a gente vai fazer uma relação entre esses termos e os termos que a gente usou anteriormente, mas por aqui a gente pensa nesses termos como algo que é completamente novo, que a gente vai usar aqui para definir algumas coisas do SSD. Bom, uma visão geral da organização do SSD, o SSD é um disco com vários componentes e ele tem várias pastilhas flash. Essas pastilhas flash são chips com memórias flash. Então vamos olhar um pouco em detalhes como é a organização dessas pastilhas flash. Depois a gente fala sobre a memória SRAM e a interface que tem nesse disco. Mas vamos focar essa aula falando sobre as pastilhas flash. Cada pastilha flash ela vai ter alguns planos. Cada plano tem um grande número de células de memória, ou seja, tem um grande número de transistores, por exemplo. Esses planos são divididos em blocos. Então, cada plano tem vários blocos.
Aqui, a proporção da figura é só um exemplo. Tá? Os blocos, tipicamente, a gente vai ter muitos blocos dentro de um plano. Aqui é só um exemplo da figura, e ali mostra alguns tamanhos típicos de blocos, e aí um plano vai ter muito mais blocos do que isso. Finalmente, os blocos são divididos em páginas. O que temos que ter em mente aqui nessa discussão é que um bloco é um conjunto de páginas. Então a gente tem a pastilha flash é dividida em planos, os planos têm blocos e os blocos têm páginas. A gente vai usar mais o nome bloco e página porque é o que interessa mais para a nossa discussão. Tá? Então a gente tem que ter em mente que um bloco é um conjunto de páginas. E aí também no slide tem um tamanho típico de uma página. Vamos falar agora sobre as operações básicas no SSD, de ler, apagar e de programar. A operação de ler é realizada a nível de página. Então, por exemplo, um sistema de arquivos quer ler uma página do meu SSD. Ele vai ter que informar qual é o número da página do SSD que ele quer ler. Lembrando que aqui, página é diferente do nome página que a gente usou lá para a paginação. Tá? Então, aqui, o sistema de arquivos quer pedir uma página para ler, ele vai informar para o SSD o número da página e vai poder ler essa página. A página, no nosso caso aqui, é a menor granularidade possível no disco SSD. A operação de leitura é rápida e quase independente da localização. O que quer dizer isso, ser independente da localização? No disco magnético, como tinha uma movimentação de componentes, se eu fosse acessar um setor A e logo depois acessasse um setor B, dependendo da posição do setor A e do setor B, os tempos iam ser diferentes. Se o setor A estivesse próximo do B, o tempo ia ser baixo. Se o setor A estivesse muito distante do setor B, o tempo ia ser alto. Aqui no SSD, o tempo de acesso ele é quase independente da localização. Então a gente diz que é um dispositivo que tem um bom tempo de acesso aleatório, porque ele é quase independente da localização. E ela é muito rápida, como falado anteriormente. A operação de apagar, ela já é uma operação que é realizada a nível de bloco. Eu não consigo apagar uma página específica. Eu tenho que apagar o bloco inteiro que essa página está contida. Isso é consequência da arquitetura e da forma na qual os MOSFETs são organizados. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas é importante a gente saber que a operação de apagar é realizada a nível de bloco. Então, para apagar uma página, é necessário apagar todo o seu bloco. E o que é apagar? É todos os bits do bloco vão receber o valor 1. Essa que é a operação de apagar. E essa é uma operação que é demorada. Então, é aquele tipo de operação que o disco tem que evitar fazer várias vezes. Além de ser uma operação discreta, que troca os valores dos bits, e a gente já viu que essa operação é uma operação que exige que níveis altos de tensão sejam aplicados. E isso pode desgastar o disco. Então, a gente vai ver que o disco ele tem que evitar esse tipo de operação. Lógico que para alguns casos é inevitável, mas a gente vai tentar reduzir o número de operações de apagar que a gente vai fazer. A operação de programar, por outro lado, ela é realizada a nível de página. Ela ainda também tem problemas de você desgastar o disco, porque precisa de altos níveis de tensão, porque ela também troca, né? Ela troca bits de 1 para 0, mas ela é realizada só a nível de página. Eu não preciso ter que programar um bloco inteiro para programar uma página. Essa operação, o que ela faz? Ela, considerando que uma página tem todos os bits em 1, ela troca alguns bits de 1 para 0 para escrever algum conteúdo. Então, como ela só troca bits de 1 para 0, ela não escreve bits 1, ela só troca de 1 para 0, só é possível realizar essa operação após apagar toda a página. Só que a gente só consegue apagar uma página se a gente apagar todo o seu bloco. Então, para escrever qualquer página,
a gente tem que garantir que antes todo o bloco esteja em 1, para depois programar. Então aqui a gente vê que a operação de programar, a gente leva um tempo também para fazer isso, se a gente não fizer de forma correta. Ela é uma operação mais demorada que a leitura. Ela é mais rápida que a operação de apagar, mas ela é mais demorada que a leitura e também é uma operação que a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver um exemplo dessas operações. Para esse exemplo, vamos assumir que as páginas têm 8 bits e que os nossos blocos têm 4 páginas. Esse é um exemplo hipotético para facilitar a explicação. As páginas são bem maiores que 8 bits e os blocos possuem muitas mais páginas que 4 páginas. Mas aqui, para facilitar a nossa explicação, as páginas são de 8 bits e um bloco possui 4 páginas. A gente tem que definir o estado da página. A página é válida quando ela tem algum conteúdo válido. Ela é apagada quando ela está pronta para ser programada com algum conteúdo. Ou seja, quando todos os seus bits estão em 1. E a página é inválida quando não tem algum conteúdo válido, ou seja, quando não foi feita uma operação de programação nessa página, mas também não é uma página que foi apagada, ou seja, não é uma página que eu tenha como garantir que todos os bits estejam em 1. Vamos a um exemplo. Inicialmente, todas as páginas de um bloco são inválidas. Não tem como garantir se tem bit 0 ou se tem bit 1. Então vamos supor que a gente queira escrever o conteúdo em alguma página desse bloco. Primeiramente, é necessário apagar o bloco. E aí lembrando que a operação de apagar vai apagar o bloco inteiro. Então, quando a gente manda para o disco uma operação de apagar, um comando de apagar, ele vai colocar todos os bits desse bloco em 1. E agora sim, eu posso programar a página que eu queria programar. Vamos supor que eu queira programar a página 0, eu faço um comando de programação da página 0, e aí eu coloco o conteúdo que eu quis botar na página 0, e aí ela vira uma página válida, que é uma página que foi programada. Só uma observação, para programar esse bloco, foi necessário trocar esses bits que estão em verde de 1 para 0. Os bits que estavam em 1 foram mantidos como estavam antes, porque a operação de programar ela só faz a troca de 1 para 0. Por isso que eu tenho que garantir que antes de programar uma página, todos os bits estejam em 1. E assim, para escrever um determinado conteúdo, eu só troco os bits necessários de 1 para 0. Agora, para programar as demais páginas, elas já estão apagadas. Então, eu posso fazer a programação dessas páginas sem apagar o bloco. Agora, vamos supor que a gente queira modificar só a página 0. Vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar a página 0. Entretanto, eu não consigo apagar só a página 0. Eu vou ter que apagar todas as páginas para poder modificar a página 0. Ou seja, as outras páginas, página 1, 2 e 3, a gente vai ter que copiar para algum lugar essas 3 páginas para poder depois inserir de novo nesse bloco. A gente não vai ver agora essa operação de como fazer essa cópia dessas páginas, mas vamos supor que antes de apagar, elas vão ter que ser movidas para algum lugar. Então, eu vou mover as páginas 1, 2 e 3 para algum lugar e vou apagar o bloco inteiro e só depois posso programar a página 0 e aí ela pode ser escrita. Então, para programar uma página, eu precisei fazer alguma movimentação nas demais páginas do meu bloco.
E isso torna a programação de uma página algo desafiador, no caso do SSD. Por quê? Para programar uma página, eu tenho que garantir que todos os bits dela estejam em 1. Só que para garantir que todos os bits estejam em 1, eu preciso apagar o bloco inteiro que essa página está. Não adianta apagar só a página, porque a arquitetura do SSD não permite isso. E aí, antes de apagar o bloco, eu vou ter que copiar as demais páginas para outro local, senão eu perco o conteúdo daquelas páginas. Então, eu vou ter que ter um tempo para fazer essa cópia. E além disso, né, além de ter esses problemas de tempo, né, para programar uma página eu tenho que movimentar várias outras páginas, essa operação de apagar e a operação de programar vão reduzir a vida útil do dispositivo, por causa dos altos níveis de tensão que eu tenho que aplicar nas células de memória. Ou seja, temos que gerenciar muito bem a escrita de blocos no disco. Se no disco magnético a gente tinha o desafio dos tempos de rotação e busca, no disco SSD a gente tem esse desafio da vida útil e dos tempos de escrita, porque a gente tem necessidade de apagar uma página para programar. Essa página não pode ser apagada sozinha, tem que ser o bloco inteiro. E aí, se apagar o bloco inteiro, eu tenho que, de alguma forma, fazer uma cópia das páginas que estejam nesse bloco. Então, isso leva a um grande tempo de escrita se não for feito de forma mais cuidadosa. Então, aqui nesta aula, a gente deu uma visão geral da memória flash, que é a principal tecnologia em SSDs. A gente viu que a leitura no SSD é rápida e fácil, mas a escrita possui diversos desafios de tempo necessário de escrita e de vida útil do dispositivo. Esse vai ser um assunto que a gente vai ver em outras aulas, é como lidar com esses desafios. Aqui a leitura que é obrigatória e a leitura que é complementar. Além disso, na descrição do vídeo e no Moodle, tem alguns vídeos que são complementares sobre a tecnologia de memórias flash.